Ana, quer fazer a página inicial pra gente, Ana? Faz a prece primeiro, depois a página? Tá? Assim, Então vamos lá. então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno desses ensinamentos que tanto nos beneficiam, Senhor, o aprendizado nessa caminhada tão árdua. Mas sabemos, Senhor, da sua proteção por cada um de nós, por toda a humanidade. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja, e graças a Deus. Então vamos lá, podemos. Então, vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 79, de Torafé. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Está em Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo. Os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raro homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os pródigos ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Vou deixar você. Ok, ok. Essa é uma página difícil. Eu vou pedir paciência para vocês, porque eu não sei se vocês recordam o capítulo 13 do livro do Evangelho, né? Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Quem tiver um tempinho e puder depois no final da reunião dar uma lidinha rapidamente no capítulo 13, ele é um pouco longo, não dá tempo de passar tudo aqui, né? Mas ele narra, eu vou tentar resumir em alguns segundos. Geralmente eu não consigo resumir em alguns segundos, mas vocês são pacientes. É, essa frase é difícil de entender porque a gente tem que entender o contexto da história. Aí não tem jeito, você tem que voltar lá e ler, não tem como. Porque não fica estranho. Levanta-te direito sobre os teus pés. Fica estranho compreender essa frase se não entender o contexto. Então, voltando para o contexto, Saulo de Tarso, né, Paulo de Tarso, é um nome conhecido
né, Saulo tinha duas nacionalidades, né? Saulo de Tarso era o nome dele realmente, e Paulo de Tarso era o nome dele romano. Ele tinha duas nacionalidades. Uma associada ao Império Romano e uma à sua estrutura ali, ligada à estrutura da árvore genealógica hebraica. Então, no caso, Paulo estava nesse processo de difusão do Evangelho, e é claro, ele ainda estava naquela parte inicial de não ser aceito nas sinagogas. Só que Paulo sempre foi um grande orador. Ele sempre seguia nas sinagogas, fazia grandes comentários, grandes análises, profundos pensamentos sobre o texto sagrado que ali estava depositado. E todos ficavam vislumbrados com a forma como ele falava. Quando acontece o encontro dele com Cristo, e ele entra cego e Ananias cura a visão dele, ele segue querendo divulgar a verdade. Ele era uma pessoa apaixonada pela verdade, vivia pela verdade. Então ele percebeu que ele estava errado e quis tentar corrigir. Então ele foi em diversas sinagogas. Todo lugar que ele ia visitar, ele queria entrar na sinagoga, e era comum, era um hábito comum, né? Depois de fazer as explanações dos textos sagrados, os comentários, era comum dar a palavra a alguém se quisesse falar alguma coisa referente ao texto, referente àquele momento histórico. E Paulo sempre, sabendo disso, ele seguia para esses encontros, e ele se sentia na obrigação moral dele de explicar a experiência dele, o que aconteceu. Porque se ele se enganou, outros vão se enganar. E então foi de coração limpo, era puro a intenção dele. Então ele pegava e explicava tudo o que sucedeu com ele. E que sim, o Cristo prometido já veio. Animou a personalidade de Jesus de Nazaré. A gente não o compreendeu. E ele falando, né, contando toda a árvore genealógica, contando vários fatos, conseguia trançar e explicar em detalhes, e todos ficavam maravilhados com as explicações dele. Tudo fazia sentido. E ele deixou claro que Deus nos ama profundamente, que esse Deus escolheu seu filho primogênito a exercer aqui com a gente o testemunho de como é viver em nome de Deus, de como é viver segundo a graça divina. E ele narra vários casos do Cristo, isso na sinagoga, no meio da sinagoga, e todos ficavam maravilhados. Chegou a tal ponto de que vários judeus, igualmente, diversas pessoas que não tinham ligações diretas com a estrutura que ultrapassa o consenso de ideal religioso, é muito mais do que religioso, é um ideal até mesmo sociocultural, vamos dizer assim, né? Da cultura hebraica, prosseguindo com as suas 12 tribos que se dividiram, né? O povo hebreu se dividiu, brigaram entre si e se dividiram em 12 tribos. Uma dessas tribos, quem liderou essa divisão foi Judá, né? A tribo de Judá. E aí deu origem aos judeus, né? Mas todos são dessa mesma árvore genealógica. Isso foi só um paralelo. Quando ele começa a traçar esses detalhes, ele começou a encantar todos com aquela explicação, porque realmente era o testemunho dele. Ele estava sendo sincero o que aconteceu com ele e estava narrando em detalhes. E o que aconteceu? Diversos responsáveis do templo não aceitaram isso muito bem e começaram a perseguir Paulo, ou Saulo, como preferirem. O que acontece é que Saulo, ele não desiste assim tão fácil, ele continuou persistindo. E ele se sentia na obrigação, mesmo depois, que eu vou falar agora. Aí, não sei se vocês já leram o livro Paulo e Estevão, lá narra em detalhes exatamente o que se passou nesse episódio. Que está nesse episódio dessa frase aqui, que é o capítulo 14 do versículo 10. Lá narra em detalhes. O que aconteceu? Vou tentar resumir.
Quando ele começou a fazer essa sequência de ir em diversas sinagogas e contando e explicando o que estava acontecendo com ele, ele se afasta dessa cidade, de uma cidade específica, porque ele estava sendo perseguido porque queriam assassinar ele. Inventaram um monte de mentira contra ele, tudo para poder abafar e não deixar que aquele recurso chegasse ao povo. Porque, inclusive, estava estimulando pessoas que nem sequer tinham histórico no ambiente hebraico. Não tinha cultura hebraica. E eles ficavam maravilhados. Mas eis que ele vai para outra cidade e ele faz exatamente a mesma coisa. Entra na sinagoga, começa a explicar a todo mundo, fala primeiro para o povo hebreu, né? Ou seja, tenta trazer primeiro a notícia para o povo hebreu, não é aceito, tenta enganar ele, aí ocorre aquele fenômeno que um dos pseudo-sábios ali, que tentavam manipular o povo e controlar as pessoas, teve esse contato direto com Paulo. E Paulo pega e fala, para que você possa compreender a verdade do que eu estou falando, você vai ficar cego a partir de agora. E só daqui a alguns dias sua visão vai poder retornar. E ele ficou cego na hora. E o cônsul da cidade, que estava junto com ele, porque ele, na verdade, ele fez isso para defender o cônsul, porque essa pessoa estava usurpando a liberdade dele religiosa, adulterando os princípios, inclusive da cultura hebraica, inclusive daquela visão ali de Moisés mais pura, para adaptar interesses particularistas. Então, para poder aquela pessoa parar com aquele processo, ocorre esse fenômeno. E o cônsul fica impressionado, e todos ficaram impressionados. Quem é este? E aí daí que surge, não sei se vocês se recordam, e está lá nesse trecho da Bíblia, aonde Paulo começam a chamar Paulo e Barnabé que eles eram o deus Júpiter e o deus Mercúrio. Eu não sei se vocês se recordam dessa parte cômica, porque Paulo, no livro Paulo e Estevão, narrando em detalhes lá, né, ele conta essa história para Emmanuel, e Emmanuel só replica. Quando ele narra esse detalhe, ele deixa claro, olha só que bobagem, essas pessoas agora estão achando que a gente é Deus. Olha que doideira. Como é difícil lidar com gentios, ou seja, aqueles que eram fora de qualquer tipo de cultura religiosa, especialmente a cultura religiosa do Deus único. Enfim, avançando. Nessa outra região em que eles estavam na sequência, nesse pequeno momento em que todos começaram a ficar maravilhados por ele, eis que tinha uma pessoa que, aliás, esse grupamento de novo, os mais ortodoxos ficaram contra ele, ficaram contra Paulo e perseguiram Paulo, tentaram assassinar Paulo. Paulo teve que sair daquela região. Mas nesse processo ele encontra uma pessoa que era conhecido de todos da região. Por isso chamaram ele de Deus, né? Porque ele curou aquela pessoa. Além de ter ocorrido esse fenômeno com o cônsul responsável daquela região, nessa mesma poucos horas depois, ele encontra uma pessoa que era aleijada, que estava ali tentando buscar aqueles ensinamentos, e ele fala que eis que chegou o seu momento. Levanta-te direito sobre os teus pés. Aí ele vai e cura, fica curado de uma enfermidade na perna e começa a andar. E todo mundo da cidade sabia que ele não conseguia andar. E isso já era basicamente digamos assim, na condição fronteiriça entre os gentios, né, e as poucas e parcas sinagogas que tinham nessa região onde ele estava. Eu não vou entrar em detalhes porque senão vai ficar muito extenso esse comentário. E aí no caso, Saulo, ele pega e explica algo muito interessante, muito intrigante. Ele fala, bem, eu cumpri a minha obrigação e expliquei primeiro para os primeiros que deveriam receber essa informação. É engraçado, Paulo tinha uma certa consciência, ou conseguia captar bem a consciência, que havia uma necessidade de que o povo hebreu recebesse primeiro essas informações. Então, por respeito a esse sentimento que ele estava percebendo e animando, ele sempre queria explicar primeiro para o grupamento, não só porque era da origem dele, mas, acima de tudo, porque ele sentia-se na obrigação de explicar primeiro para eles.
Só que ele percebia que essas pessoas não queriam se transformar, não queriam se modificar, não queriam aceitar os ensinos do Cristo, por motivos pessoais e intransponíveis. E aí chega o começo do processo. Porque ele está falando de uma maneira mais ampla. Quando ele fala levanta-te direito sobre os teus pés, ele está falando de uma maneira mais ampla. O que ele está querendo dizer? Não é porque você está dentro da cultura hebraica, ou porque você é judeu, só porque você já está nesse grupo, reencarnando nesse grupamento, isso quer dizer que você já consegue se levantar e se desenvolver em amor e sabedoria. Poucos querem se transformar realmente. Então não é porque você está circunscrito numa certa percepção de maior grandeza de pensamentos e sentimentos, claro que era óbvia a diferença entre o povo hebreu, o povo judeu e, claro, o resto dos gentios, que eram basicamente quase que selvagens, não só no aspecto religioso, mas até em convivência social e familiar, era muito difícil, né? Muito complicado a convivência e a estrutura de uma forma geral. É claro que era uma diferença muito grande, mas não é porque existe essa diferença muito grande que você já alcançou o desenvolvimento que você deveria alcançar. Então, Paulo estava já falando algo para o espírito. Ele não estava falando para o corpo físico. Então, quando aconteceu, levanta-te direito sobre os teus pés, porque esse irmão que foi pedir a cura, foi pedir ajuda, não foi pedir nem cura, foi pedir ajuda. Quando Paulo acaba de falar essa frase, ele levanta e anda. Paulo não estava tentando curar a pessoa. Não sei se vocês entenderam esse contexto. Mas ele se curou o corpo físico dele e começou a andar. E todos ficaram maravilhados. Aí ficou aquela multidão atrás de Paulo. E aí tentaram, quase conseguiram assassinar Paulo. Bem, isso é só um spoiler. Está no livro Paulo Estevão. Eu sei que eu estou devendo colocar o audiolivro. Eu estou sempre devendo isso. Eu falo e depois eu me cobro. Eu me sinto culpado. Eu estou devendo colocar o audiolivro lá naquele canal lá do podcast. Aí vocês vão poder acompanhar. Porque uma das pessoas às vezes estão na correria do dia a dia. Não estão podendo sentar e ler com calma o livro. Mas aí pode ouvir, né? Vai ouvindo por aí. Hoje em dia tem facilidade, né? Você bota um fone de ouvido e consegue ouvir a história em ônibus, translado, o que for, né? É uma história fantástica, né? Se você pegar para ler o livro, o problema é começar a ler à noite. Quando tu vê das 2 da manhã, 3 da manhã, você não quer parar de ler. Você fica tão maravilhado, empolgado com a história de Saulo de Tarso. É uma história muito bela. Então, sim, até mesmo Pedro depois, né, veio compreender por que Jesus, ele fala isso para Paulo, agora entendi por que o Cristo foi buscá-lo lá nas portas de Damasco. Então, ele percebeu que não era um espírito qualquer, era um espírito apaixonado pela verdade. Então, se a gente está com a cabeça torta, apaixonado pela verdade errada, a gente só se afunda. Então, Paulo, depois que percebeu a verdade, ele fez de tudo para reestruturar aquilo que ele desestruturou. Então, Paulo sabia que ele tinha que estar na posição, exercendo, eu acho, é um sentimento que eu acredito, né? Agora é a visão minha pessoal, tá? Paulo se sentia extremamente culpado, porque ele que orquestrou basicamente o assassinato de Estevão. Né? Estevão foi apedrejado até a morte. Por causa de Paulo. E lá do início do livro vocês vão entender isso. E, na verdade, depois que ele se transforma e percebe isso tudo, ele pensa, caramba, como é que eu tenho que substituir, né? É impossível substituir, eu vou ter que me empenhar ao máximo para exercer o que, no caso, o Estevão já estava exercendo. Mas ele sabia que ele não tinha como alcançar a grandeza de Estevão. Estevão era uma alma, assim, puríssima. Você vê infelizmente o livro não tem uma narrativa, quem sabe ainda surge na psicografia algum livro narrando as explanações de Estevão, né? Mais em detalhes em outros momentos, porque todos ficavam maravilhados com a grandeza de carinho e amor pela forma pela qual ele falava e tratava os assuntos. Tá bom? Então, agora entendendo o contexto da situação, né? Ou seja, ele está ali diante ele foi lá pessoalmente, falou isso para
para o povo hebreu, né? Ou seja, dentro da sinagoga, foi lá dentro da sinagoga, explicou para todos, não foi aceito, foi perseguido e foi contar para os gentios. E aquele grupo que não tinha uma religião, né, não acreditava, nem compreendia o Deus único, estava ali naquele momento aceitando Paulo, as explicações de Paulo. E Paulo deixou claro: vocês não aceitam, mas eles já estão aceitando. Eles que estão vindo depois estão aceitando. Né? Aquela frase: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Foi nesse sentido, né? E isso se concretizava quando Jesus falou isso. Isso já estava se concretizando já na época de Paulo. Os discípulos entenderam. Os outros discípulos do Cristo que testemunharam e participaram desse contexto, né? Essas narrativas não só foram escritas por Paulo, mas também foram escritas por outros apóstolos, né? E eles compreenderam essa verdade, que Jesus estava falando o que queria se concretizar. Porque ele acreditava que outros locais começariam a passar a aceitar. Em algum momento começaria a passar a aceitar, mas não aceitaram, né? Houve aí uma resistência muito grande, de difícil retorno, né? Muito complicada. Mas enfim, agora vocês entenderam o contexto. Então ele está falando do ponto de vista espiritual. Ele não está falando do ponto de vista material. A cura por ter ocorrido foi uma coincidência. Uma coincidência impressionante, que todos, até Barnabé ficou, sabe, impressionado. Barnabé, se vocês lembrarem lá do livro Paulo e Estevão, Barnabé tinha um pé assim meio atrás com Paulo, achava Paulo muito acelerado, porque a personalidade de Barnabé era o inverso de Paulo. Paulo era assim: e tem um desafio ali, tem um buraco escuro para pular, ele já estava pulando. Paulo era assim o tempo todo. E Barnabé, não, mas que isso pode dar errado. Temos que ver, temos que compreender, temos que parar para meditar. E Paulo sempre, não, que meditar o quê? Temos que ir agora. Aí Barnabé, inclusive, né, narra nesse capítulo, do capítulo 13 para o 14, se não me engano, no 14 da Bíblia, né, no Atos dos Apóstolos, o fenômeno mediúnico de voz direta. Né, porque chegou um momento que falou assim: Paulo, você não pode mais ficar aqui. Todos estão sendo perseguidos agora por causa de você. Ele falou: não, tudo bem, se eu não posso ficar aqui, então eu vou levar o evangelho para os gentios. Quem vai comigo? E aí, só aquele silêncio mórbido, né? Aquele barulho do grilo. Cri, 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 cri. Ninguém queria, todo mundo tinha medo. Eis que surge um fenômeno mediúnico de voz direta. Está narrado até na Bíblia, tá? E está no livro também. Essa passagem também, em detalhes, está também no livro Paulo e Estevão. E surge um fenômeno de voz direta, e escuta-se a voz, que quem deveria ir deveria ser Barnabé. Aí Barnabé, meu Deus do céu, ferrou-se. E ele teve que ir. Não, então eu irei. Né? E aí surge depois, né, o Evangelho de Marcos, refere-se a Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Vocês vão conhecer esse contexto familiar histórico nesse livro Paulo e Estevão. E aí é incrível, né? Porque, assim, teve uma certa região que eles estavam indo, né? Então eles pegaram provisões, alimentos, não sei o quê, o papiro e tal. E na primeira saída, eles foram assaltados. E Paulo começou a pregar para os assaltantes durante o assalto. Não, pode levar tudo, não tem problema. Pode levar comida, pode levar o dinheiro, pode levar tudo. Mas você sabia que existe uma riqueza que ninguém pode roubar e que o tempo não destrói? Então ele estava sempre tentando, né, valer-se do tempo, porque parece até que ele percebia que o tempo era curto. Ele sabia que o tempo era curto, na verdade. Sempre se valer de falar e viver essa verdade, de passar, né, para frente a boa nova, né? Não deixar essa tocha se apagar nunca, dessa verdade do evangelho redivivo que ele estava ali passando e explicando. E todos ficavam maravilhados. E, inclusive, foi naquele momento que foi afanado ali, né, foi surrupiado ali, furtado ou roubado do Paulo, das vestes de Paulo, o pergaminho de Mateus. Era o único pergaminho que existia na época. O único evangelho que existia na época.
E Barnabé ficou desesperado, tipo, como é que vai fazer? Meu Deus, e agora? Vamos ter que voltar. Ele, nada disso, nós não vamos mudar nem um milímetro, nada. Nós vamos andando aqui pela mata, vai surgir árvores com frutas, alguma coisa silvestre, um córrego para beber água, vai ficar tudo bem. E Barnabé, né? Como é que vai parar Paulo? Paulo era imparável, né? Andou 20 mil quilômetros. Talvez tenhamos que reencarnar, tipo, 10 vezes, 30, 60, 80 vezes para caminhar o suficiente o que ele caminhou. E foi ofertado para ele, tá? Na época. Não, vamos conseguir cavalos, vamos conseguir provisões para você. Não, eu tenho que andar a pé. Paulo nega o uso do cavalo. Paulo negou o uso do cavalo ou qualquer outro tipo de ajuda. Ele falou, não, isso é algo que eu tenho que me empenhar pelos meus pés. Porque já existia ali uma percepção da simbologia do pé, né? Foi o último ato, inclusive, com relação aos próprios apóstolos, né? Na última ceia, quando Jesus tira a própria roupa, né? Fica só aquela túnica por baixo, que é tipo uma nágua, né? É uma roupa, era uma segunda veste que ficava por baixo, da mesma forma que os escravos se vestiam. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas os discípulos não entenderam. E aí Jesus pega e explica. Se não deixares que eu lave os seus pés, não poderá ter parte comigo. Aí eles não entenderam mais ainda. Mas isso a essência é essa lógica desse pé. A lógica dos teus pés. É essa lógica. É a mesma lógica. A mesma parte central. Tudo que o Cristo falou, é impressionante. Ecoou com todos os discípulos, com todos os apóstolos. É impressionante. Então vamos avançar para o texto agora. Todo mundo entendeu o contexto. Demorei um pouco mais do que eu previa para explicar o contexto. Agora que todo mundo entendeu o contexto, vamos para o que Emmanuel está comentando para a gente. De modo geral, quando encarnados, no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo suportando os escabrosos defeitos. Né? Todo mundo fica com pena até dessas pessoas. Meu Deus, tadinho, coitada. Mas às vezes você não percebe outra pessoa que precisa do seu apoio, que possui necessidades especiais ligadas à essência espiritual que ela mesma anima. E é isso que ele está falando. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Então, por que doentes do espírito? Sim, quando todos os nossos sentimentos estão adoecidos, eles vão impactar no perispírito. Já falamos sobre isso. O perispírito é o nosso dosímetro. Ele capta todas as radiações que nós emitimos. E ele vai se adulterando, se alterando, ficando com a aparência de adoecido. E só assim percebemos que não estávamos animando sentimentos nobres, justos, belos, que deveríamos estar animando. Ok? Não é maldade, tá? De Deus colocar isso ao nosso dispor. É o contrário. Sem isso, nós não descobrimos nunca que existe essa limitação nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Os coxos do pensamento. Por que coxo do pensamento? A pessoa nunca consegue pensar o melhor das situações. A pessoa nunca consegue vislumbrar, imaginar algo mais belo, algo mais estruturalmente maravilhoso. Pega o livro, por exemplo, Renúncia. Qualquer coisa que acontecia com Alcione nesse livro, pega as frases que ela respondeu. Um dia tem que fazer uma coletânea de frases de Alcione do livro Renúncia. Tem que fazer um filtro lá e copiar tudo para a gente colocar aqui uma atrás de outras situações que ela comentava. O pensamento sempre dela era de ligação profunda com Deus. O pensamento dela, continuamente, tudo que tentava enxergar o melhor. E olha que ela passou por diversas dificuldades aqui na Terra, não foi poucas, foram inúmeras dificuldades. E mesmo assim, o pensamento dela não era coxo. Ela sempre conseguia pensar com grandeza, observando que tudo é maravilhoso, que tudo é belo, que Deus tudo nos provê e todos os recursos que nos são aportados são maravilhosos.
E está sempre demonstrando sobriedade em aceitar como tudo se encontra e como tudo deve e como tudo que se desenha do nosso destino e na nossa convivência tem uma motivação justa e extremamente produtiva. É a nossa incapacidade de pensar coerentemente e sentir com coerência ligada ao amor, é claro, é que não conseguimos compreender a essência. Então tem no livro Renúncia, tem um momento em que uma pessoa está falando de uma criança que vivia chorando, chorando, e toda hora chorando, e a pessoa, nossa, que coisa chata, essa criança não para de chorar. E ela fala uma frase impressionante explicando, nossa, eis aqui uma alma clamando apoio, socorro e ajuda e amparo. Não é? E esse choro, na verdade, parece mais um cântico do coração dessa alma, solicitando o nosso apoio, o nosso empenho. Aí você fala assim, quem pensa assim, cara? É impressionante ela falar isso. Você fica assim, nossa, o que é uma alma realmente transformada? É isso. Entendeu? É impressionante. Ela possui os pensamentos e os sentimentos completamente transformados, completamente desenvolvidos. No livro Renúncia. Não é o nosso caso. Estamos tentando alcançar esse ponto. Então, sim, é isso que ele está tratando sobre doentes do espírito. Ok? Os coxos do pensamento e os aniquilados do coração. Porque, no fundo, nós não possuímos corpos físicos. Né? O espírito não tem forma. Não, mas eu vi um espírito desencarnado. Não, você viu o perispírito de um espírita. O espírito em si não tem forma. Então, o que é o espírito? É o ser pensante, é aquele que possui sentimento e aquele que pensa. É o princípio inteligente e aqueles sentimentos que compõem a geratriz de todos os pensamentos. Essa é a essência espiritual. Não é matéria. Perispírito ainda é matéria. Mas prosseguindo. Aí ele fala uma frase belíssima, faz uma analogia belíssima. E isso engraçado porque isso também está lá no livro Jesus no Lar. Jesus conta uma história, já passei o áudio aqui para vocês, mais uma vez, né, no grupo, falando sobre como seria nosso caminho para alcançar o reino de Deus. E comentava que, primeiramente, temos que admitir que nós somos cegos. Ele trata isso nessa história que ele conta na casa de Simão Pedro. E eis aqui Emmanuel novamente citando essa mesma comparação. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Nossa, é profunda. Então, por vezes, você está convivendo com diversas pessoas que não possuem sentimentos mais nobres, não possuem pensamentos mais elevados. Tudo só consegue falar que é tudo bom e nada presta. Sabe o que acontece? Você perde até interesse pela bondade. Você perde o interesse pelo amor. Você perde o interesse pelo equilíbrio, pela harmonia. Você perde o interesse por tudo que está relacionado ao progresso. Porque você fica ali preso. Você se esquece o que é enxergar. Como você também acaba esquecendo o que é sentir o amor de Deus. Você está convivendo com diversas pessoas que assim se sentem. Você acaba compartilhando esse mesmo ideal. É isso que ele está falando. Então, hipoteticamente, onde existissem somente cegos, é uma analogia, né? Acabaria a criatura perdendo interesse, a lembrança do aparelho visual. Para todo mundo é cego, então por que eu vou querer ficar preocupado em enxergar? A pessoa perde o interesse. Que também, isso foi aportado lá em Sócrates, né? Lá atrás, muito antes do Cristo vir à Terra, sobre conhece-te a ti mesmo e, acima de tudo, deixa claro que se impactou diretamente. Sócrates impactou profundamente Platão, e aí ele traça aquela questão do mito da caverna. Né? O mito da caverna também tem a ver com isso, com esse grau de cegueira. Você não conhece o amor, você não consegue enxergar o amor. Então, para que viver o amor? Você não conhece a bondade, então para que ser bondoso? É sobre isso, é essa cegueira espiritual da sua própria essência que a gente acaba se perdendo. Então, pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, Por quê? Almas que ainda não sabem amar. Almas que ainda não sabem se
desenvolver para a busca da sabedoria, porque a sabedoria absoluta é Deus, né? Então não existe a busca e alcançar essa sabedoria. O processo é a busca em si. Então, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, por que paralítica? Porque aquela. Qual é a analogia que ele está fazendo aqui? Ele não está falando do seguinte: olha, tá vendo aquela pessoa que é paralítico, que não mexe as pernas? Ah, olha, ele só quer ficar sentado parado num canto. Se você for ver Olimpíadas, Paralimpíadas, se você for assistir, sei lá, notícias de pessoas que não têm as pernas, estão dirigindo o carro sem o carro estar adaptado, você fica assim, nossa, que isso, cara? Coisa impressionante. Essa alma não quer ficar parada. É o contrário. Então, o que ele está querendo dizer? Não quer dizer que a alma em si, ou seja, o espírito em si, ele não está paralisado porque está faltando algo nele. O que está faltando nele é ele colocar em marcha a boa vontade e a coragem. É só isso. Só a boa vontade e a coragem. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai dinamizar outras partes da sua própria alma. É sobre isso que ele está falando. Isso que é a associação dessa alma paralítica, tá? Porque a alma não tem perna, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo explicar. Onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, aí ele explica, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito. Então, por estar com a alma paralítica, com relação à virtude, então é muito difícil para a gente conhecer a nossa própria desarmonia da nossa saúde espiritual. A gente não para se observar, a gente não para se analisar. Aquele papo do conhece-te a ti mesmo ei, perceba só, você às vezes não quer se envolver num relacionamento de convivência, sei lá, um cuidar do outro. Ah, vai que eu cuido uma primeira vez, né? Tô dando um exemplo hipotético. Vai que eu cuido a primeira vez dessa pessoa, aí essa pessoa fica querendo que eu sempre cuide dela, né? Eu prefiro melhor não cuidar um dia nenhum. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ela não percebe que a desarmonia da saúde espiritual, do mundo íntimo dela, é o seguinte: eu quero viver sempre com a menor entropia. Tudo que dá o menor trabalho possível. Eu não quero fazer nada. Eu quero viver a menor entropia. Então, isso é uma ausência grave de virtude. Por quê? Não queremos ser produtivos. Ué, mas Deus te criou para você produzir. E você não quer ser produtivo? Pô, então tem uma desarmonia profunda na sua consciência. Ou seja, no seu mundo íntimo. Você vai ter que chacoalhar e mudar isso. Como é que muda isso? Primeiro, reconhecendo. O que ele está falando é o seguinte, que com relação a essa maioria dessas esmagadoras pessoas que têm a alma paralítica, ou seja, a alma paralisada, não quer agir no bem, não quer fazer absolutamente nada, são raros os que conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito. Por quê? Não podemos nos esquecer, Deus nos criou e nos colocou em trilhas de desenvolvimento onde certos princípios de desarmonia que nós estamos animando impactam em nossa saúde espiritual. É disso que ele está falando. Consciente de suas necessidades incontestes, ou seja, incontestáveis, inegáveis. Consciente de suas necessidades incontestáveis. Então, assim, servir ao próximo é uma necessidade incontestável. Não pode contestar, assim, é um corolário. É um corolário do espírito. Se ele não entender que isso é uma verdade, fica tranquilo, você pode viver outra realidade, você está fugindo da verdade. O que vai acontecer? Vai se criar uma série de impropérios dentro do seu próprio corpo físico, que você vai descobrir depois quando desencarnar, que não estava no corpo físico, o problema, estava no corpo perispiritual, e que não estava só no corpo perispiritual, sempre esteve em você mesmo. Você como espírito que pensa, que sente. É esse o problema. Não podemos ficar desvirtuando as necessidades incontestáveis. Somos seres que dependemos uns dos outros. Em que sentido? Dependemos de projetos de cooperação. Deus funciona aqui na Terra
nessa condição que nós estamos animando, e em qualquer outro espaço da galáxia, buscando sempre interligar todos da criação para operarem por cooperação. Ah, mas eu quero me desenvolver para eu seguir para Deus individualmente. Impossível. Você só vai alcançar Deus através do próximo. Senão Jesus não teria explicado essa lei. Porque ele diz que é a primeira lei. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento, de todo o teu pensamento e ao teu próximo como a ti mesmo. E é por isso que foi perguntado lá, né, no retorno, quem é o meu próximo? Depois de passar pela Samaria, quem é o meu próximo? E Jesus explicou, né, conta a história que havia um homem caído no chão. Vocês conhecem a história. Então por que eu estou dando essa volta toda? Porque está deixando claro, você vai sempre ser plantado em locais onde a sua participação de amor e de zelo e de carinho, de fraternidade será essencial. A sua participação será essencial. Se você não participar, você não estará treinando, exercitando essas capacidades da sua alma. E isso vai causar desarmonia, a ponto de alterar a sua saúde espiritual. É sobre isso que ele está falando, por isso que é tão complicado de entender. Ok? Então, essa saúde que ele está falando, e ele deixa isso claro, né? Porque o que os grupos, no caso do povo hebreu, não aceitavam de Paulo? Primeiro porque Paulo foi pregar para os gentios. Eles já não aceitavam isso. Segundo, pregar algo que eles não concordam. Terceiro, se sentiram traídos. Né? O povo hebreu se sentiu traído por Paulo, porque Paulo ia ser o próximo substituto de um grande nome, de uma grande alma, que também é citado no livro Paulo e Estevão, que ajudava como conselheiro principal. Né? Paulo ia se tornar um fariseu. O fariseu é uma mistura de cargo público com juiz, com chefe de governo, com chefe de, sei lá, do Banco Central, vai. Era um cargo extremamente complexo, né? Mas avançando. Por favor, leiam o livro Paulo e Estevão. Eu vou fazer o possível para colocar esse livro, o audiolivro, para todo mundo poder acompanhar onde estiverem. Então, ele deixa claro, infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Morrer precocemente, né, que está querendo dizer. Então, desencarnar precocemente, ou seja, desencarnar antes do tempo. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso sobre a missão do Evangelho? Lembrando que Evangelho, né, é a boa nova, a boa notícia. Da onde surgiu esse termo Evangelho? Né? Era do Império Romano. Só para a gente entender essa missão do Evangelho, a gente vai entender. Então, como é que eles falavam, como é que eles usavam isso? Como é que o Império Romano usava a expressão Evangelho? Quando tinha uma expansão do Império Romano para um certo bairro, uma certa cidade, uma certa cercania de uma certa região, ia-se, na verdade, um totem, né? Escrito Evangelho, e a pessoa gritando e andando na rua com esse totem, com outras pessoas, todos eles aparatados de vestes romanas, e explicando: acabou o problema de vocês, eis aqui o Evangelho, a boa notícia, você não precisará mais catar água no lago, nem no rio, você terá água encanada, você terá justiça, você não precisa manter um pequeno pilotão de pessoas vigiando sua casa para dormir, haverá justiça, ordem social, acabou o caos. E isso era ventilado, esse totem ia seguindo pelas ruas. E Jesus pega e utiliza essa mesma estratégia. Eis o Evangelho. Acabou
o caos para a sua alma. Acabou a desordem estrutural do seu mundo íntimo. Agora você possui uma boa notícia. Eis aqui o caminho. Eis aqui os recursos que você tem que lançar a mão para harmonizar a si mesmo. Vocês entenderam a comparação? Por isso que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa do que a gente consegue imaginar. Jesus continua amparando em locais e com recursos inimagináveis, em silêncio. Ninguém sabe, ninguém ouviu falar da história. Da mesma forma que a gente só teve acesso da informação da Alcione através de uma psicografia. Não tem nenhuma estátua, não tem nenhuma estrutura guardada histórica da presença de Alcione indo socorrer Pollux e tendo uma atitude de amor e de desvelo, de renúncia tão profundo como ela teve. Você não vai ver isso por enquanto não é interesse hoje da humanidade, né? Resumidamente é isso. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. Bênçãos que eu quero dizer é recursos à nossa disposição que nós não sabemos ainda usar direito. Não sabemos usar ainda direito. Surgem recursos que simplesmente aguarda você fazer só aquela virada de boa vontade e coragem. E você terá todos os recursos necessários para exercer o seu mundo íntimo com mais amor, para exercer o seu mundo íntimo com mais fraternidade, para exercer a sua consciência mais próximo do divino, mais próximo do uno, da unidade divina, onde todos nós estamos cooperando para os mesmos objetivos. Então Jesus continua fazendo isso o tempo todo. Né? Quando as pessoas falam assim, Deus te abençoe, eu fico até com medo quando as pessoas falam isso. Porque as pessoas não sabem o que estão falando. Que Deus... E às vezes a pessoa pega assim, qualquer coisa que você faz por alguém, a pessoa, que Deus te abençoe, mas te abençoe muito. Eu falei, Senhor Jesus, filtra isso aí, Senhor. Essa moça não sabe o que está falando. A pessoa não tem a menor noção do que está falando. Pode falar, Paloma. Ai, fiquei com medo agora dessa frase, que eu sou uma dessas, tá sério. É porque as bênçãos, em que sentido que eu estou falando? Por exemplo, aquela pessoa fica com o coração muito tocado, muito envolvido, aí fica, sabe, irradiando um profundo, é quase que um grito para o Cristo. Cristo, Senhor, coloque bastante recurso para que ele possa fazer mais e mais. E são desafios cada vez maiores, né, para o espírita. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Jesus, que complexidade numa palavra, gente. As bênçãos são assim. São assim. Então, por exemplo, de repente tem uma pessoa ou um casal que tiver dificuldade no passado de ter filhos, nunca quiser ter filhos, ainda amaldiçoava e maltratava outras crianças de outras famílias, odiavam criança, perseguiam, matavam, estupravam, faziam a desgraça com outras crianças. Aí o que Deus faz na outra encarnação? Faz com que exista uma circunstância em que a pessoa não possa evitar de ser um pai ou uma mãe. E o mais incrível, quem vai estar reencarnando às vezes com a pessoa é aquela mãezinha que ele ama muito. É aquele paizinho, de repente, que ele ama muito. E ele se vê preso àquela situação de ter que cuidar daquela criança profundamente. E vive um cuidado quase que doentio. Isso é uma bênção, porque a pessoa pôde parar de sentir raiva ou ódio ou um sentimento distorcido, sabe lá em que período que a pessoa gerou, distorcido no próprio coração, contra crianças. Ok? Isso é só um exemplo hipotético. Gente, hipotético, tá? Acabei de inventar agora. Por favor, não vem falar que alguém se sente envolvido com essa história, pelo amor de Deus. Foi hipotético. Assim como várias outras situações da vida. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não suporto quem é chinês. Aí você fica assim, poxa, como assim? Né? Você vê essas histórias sobre xenofobia, né? Ódio contra pessoas de outra nacionalidade. O que a maioria não sabe é que às vezes essa pessoa que tem esse ódio por outra nacionalidade, ele já reencarnou naquele país e sofreu muito. Naquela região, naquele local. Aí ele passa a ter ódio de repulsa, não contra aquelas pessoas, mas contra a sua própria história. Vocês estão entendendo? Então, todas as mazelas de sentimentos que a gente vai
construindo no nosso mundo íntimo, Jesus vai nos ajudando, colocando bênçãos no nosso caminho. Claro que essas bênçãos, esses potenciais, essas possibilidades, é para que a gente sempre possa operar com amor e com cada vez mais busca por sabedoria para melhor agir, melhor reagir uns com os outros. Você ia falar alguma coisa, Paloma? Pode falar. Não, é muito complexo, né? É igual. Você vai rir agora, mas é igual quando a gente fala, ai, Senhor, me dá paciência. Tá, para você exercer paciência, você vai ter que ter mais prova, né? Então, tá bom. Então, assim, eu já não peço mais paciência, entendeu? Eu fico quieta, Não, tem que né? pedir, poxa. Eu até às vezes penso, mas eu tento até bloquear o pensamento, entendeu? Tipo, a gente não fala, mas pensa, ai, Senhor, me dá paciência. Aí eu, na hora, eu falo assim, eu vou conseguir, eu já entendi, Então, entendeu? mas aí você começa a pedir assim, Senhor, agora eu já entendi todos os problemas do meu mundo íntimo, ou uma boa parte deles, que estão associados à minha falta de paciência. Na verdade, não é falta de paciência de coisa nenhuma. Tem alguma coisa de sentimentos no meu mundo íntimo que me desagrada. E eu chamo de impaciência. Mas, na verdade, alguma coisa que me desagrada. Já reconheci 3, 4. Ah, Senhor, que eu possa, né, me desvencilhar para exercer o amor e a bondade nesse contexto. E aí eu vou conseguir me libertar dessas lacunas do meu mundo íntimo. E sim, Jesus irá fornecer esses recursos todos os dias para você se libertar, entendeu? Mas vamos lá, só para fechar aqui, porque falta um minutinho para... E os prodígios ocultos, operados em silêncio de seu infinito amor, são maiores do que verificados em Jerusalém, todos com relação... Eu vou ter que pausar aqui, gente, desculpa, porque falta um minuto, vai acabar no meio da explicação aqui nesse finalzinho. Tá bom? Eu vou retomando a linha do pensamento. Vamos lá. Então, quando ele termina essa frase aqui, primeiro que Emmanuel está falando dele mesmo. Quem lê o livro há 2000 anos, há 50 anos depois, conheceu Públio Lentulus, ele está falando dele mesmo, né? Essa missão do Evangelho, o quanto ela é bela e extensa, que a gente não consegue imaginar os impactos que ele vai ter na nossa estrutura profunda, íntima, o quanto que realmente ela nos afeta e nos transforma, é difícil de compreender, tem que passar pela experiência. Tem que passar pela experiência. Só que é claro, a gente tem que abrir o coraçãozinho para querer viver a experiência. De viver essa boa nova. Aonde você vê uma dificuldade, sei lá, igual no anterior ao Império Romano. A pessoa queria pegar água, né? Aí você tinha que ir lá no lago, encher na lata botar a lata na cabeça e trazer até em casa. Uma lata, um vaso, sei lá, um saco, o que for, para trazer a água até a sua casa, né? Senão você não teria água em casa para cozinhar nem para nada. Então, para conseguir trazer essa água, você tinha que ir lá buscar essa água, né? Você tinha que fazer esse esforço. E era algo extremamente demandante. Às vezes você chegava lá, estava difícil, estava chovendo, a água estava contaminada, tinha um bicho morto. Você não podia pegar água daquele lago, vai ter que andar mais 6 quilômetros para pegar a água. Uma situação realmente desafiadora. Ele está traçando o mesmo paralelo com relação ao nosso mundo íntimo. Às vezes você vai querer buscar um sentimento mais nobre que você acha que você deveria estar animando e você não consegue encontrar esse sentimento no seu mundo íntimo. Aonde você olha no seu mundo íntimo, você meio que está agarrado com aquele sentimento de tudo bom e da presta, que só gosta de criticar, que só gosta de ficar tudo... Nossa, essa experiência aqui na Terra é horrível. Nossa, como essa coisa é horrorosa. Não sei que você meio que está dominado por impropérios e difícil de alcançar essa água divina. Então, Jesus deixa claro, né, que ele continua derramando esses recursos. E é essa sim a missão da Boa Nova. De mostrar, ei, o recurso já existe. E adivinha, ele está em você. E ele começa pela boa vontade e a coragem. Coragem de querer viver outro ideal. Coragem de se expor. Coragem de se sacrificar. Coragem de renunciar a um ponto de vista. Coragem de renunciar e
perder numa discussão e não querer ter sempre razão. São esses vários aspectos que o nosso mundo íntimo distorcido ainda domina, que não permite que a gente possa agir com mais bondade, com mais amor, com mais tolerância, com mais fraternidade, com mais benevolência. É nesse sentido que ele está falando. Por isso que ela é mais bela e mais extensa do que a gente pode imaginar. Então, sim, Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos operados no silêncio do seu amor infinito são maiores do que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Eu já vi pessoas, até mesmo do meio espírita, que houve uma época, décadas atrás, em que as pessoas buscavam muito reunião de cura. Né? As pessoas buscavam... Claro, a pessoa está com um problema que quer alcançar uma cura, mas tinha um grupo que queria ver a cura acontecendo. Acho engraçado. Eu fico assim, cara, não entendo. É como uma pessoa cega que está pedindo para ver um dia ver alguém cego ser curada. Mas ele não está pedindo cura para ele, não. Ele quer ver a pessoa ser curada. Ou seja, como se ele não precisasse de cura. Ele só quer ir lá testemunhar e ver o fenômeno físico. E isso... Um monte de São Tomé, né? Quase nesse princípio, exatamente. Quase que nesse princípio desse jargão popular. Né? Tadinho de Tomé. Nem foi o que aconteceu com Tomé. Né? Se você pegar lá no livro Boa Nova, conta a verdadeira história de Tomé. Ele não estava duvidando que era o Cristo, não. Mas esse é um momento para outra situação. Que tem a ver com essa missão do Evangelho também, né? Que tem a ver com a coragem. Né? Não sei se vocês se recordam, mas lá no livro Boa Nova tem uma lição para Tomé, né? Tomé estava muito preocupado que todo lugar que ele ia falar sobre o Cristo, falar sobre Deus, ninguém respeitava ele. Ninguém respeitava o que ele ia falar. Ele queria se sentir recebido e envolvido. Então, uma vez ele pega e pergunta para o Cristo, né? Para Jesus, Senhor, qual é a verdadeira... Como é que a gente pode demonstrar a marca de que nós estamos com Deus? É uma pergunta até lógica, né? Você vai conversar com alguém, a pessoa tem um repúdio. Isso acontece muito com quem é espírita. Você fala que você é espírita, todo mundo acha que você faz serviço para maltratar os outros, para coisas mais absurdas. Né? A pessoa vai até dizer que você não é cristão, que você é isso, que você é aquilo, já te rotula desse aspecto. Por quê? Por medo, por problemas de compreensão com relação ao que a pessoa não conhece, tem medo. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Para explicar o seguinte, Tomé queria realmente saber qual era a verdadeira marca que mostrava que ele estava com Deus. E Jesus pega e fala, Tomé, fique tranquilo, eu vou te mostrar. No momento oportuno, eu vou te mostrar qual é a marca. E aí ele pega e fala, então tem uma marca? Tem alguma coisa que marca alguém, que você mostra qual é a verdadeira, mostrando que você está em missão com Deus? Eu vou ficar do lado do Cristo e vou tentar esperar até ele me contar que marca é essa. Aí ele é crucificado, não sei o que, ressuscita e vai lá e mostra. Vem, Tomé, eis aqui, esta é a marca. Porque a ferida estava ali ainda, né, da região ali do pulso, né, ou da mão, enfim. Demarcando o local que foi aquela ferida absurda que pregaram ele na cruz, né? Como pregaram milhares de pessoas, ou milhões, mas enfim, era um ato bárbaro e que Jesus se passou como um simples criminoso. E aí ele ficou impressionado, né? Que havia um nível de sacrifício, um nível de coragem para exercer a consciência em nome do Pai, um nível altíssimo que a gente não compreende ainda. E que nós somos cobrados todos os dias. Quem é pai de criança, mãe de criança, sabe o que eu estou falando. Às vezes você está cansado, você não consegue ficar até tarde acordado, mas a criança está com febre. Você vai ter que se sacrificar. No dia seguinte você vai estar andando por aí igual um zumbi, porque você dormiu só 2 horas. Dormiu só 1 hora, só 3 horas, está igual um zumbi para um lado e para o outro. Ou seja, está sendo derramada essas bênçãos na nossa história. E a gente não está percebendo. Deus está construindo essas bênçãos na nossa história. Não é uma bênção que a gente quer aceitar. Por isso está sendo derramada, está sendo jogada em cima da gente. E a gente meio que está se adaptando. A gente não está gostando muito não, mas... Poxa, de novo essa criança doente de novo. Lá vou eu ficar até tarde cuidando dela. Entendeu?
É por sacrifício. Pode falar, Paloma. É rápido. Como eu estou desconstruindo tantas coisas para aprender a construir outras, viu? É muito incrível isso. Mas é exatamente isso. O evangelho, a principal missão do evangelho, primeiro é desenvolver a coragem. Porque a boa vontade, sabe, é um princípio íntimo e pessoal. Entendeu? Coragem é difícil de se construir, mas boa vontade é ainda mais complicado, porque é ainda mais individual. Né? A gente que vai ter que desenvolver e querer ter a boa vontade de exercer. Né? Então, foi nesse sentido que ele vem falando. Então, ele comenta: a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com as vistas à eternidade. Então, tenha certeza. Jesus, nesse conjunto de bênçãos ligados ao Evangelho que ele está derramando sobre os nossos destinos, ele está focando no grande espectro, na grande demanda. Qual é a maior demanda? Realmente, a transformação do nosso mundo íntimo, que está adoecida. A transformação das paralisias das nossas almas. Nossa alma está paralisada. Surge uma situação que você vê que vai dar muito trabalho, muitas pessoas paralisam. Surge uma situação que vai ser muito desafiadora, muitas almas paralisam. É nesse sentido que ele está falando. A pessoa tinha a chance de se desvencilhar em amor, tinha a chance de se desvencilhar em benevolência, né? Ou seja, agir com bondade para com todos. A pessoa recua e prefere exercer o egoísmo, exercer outras formas de vida. Tudo bem. A gente acaba exercendo o que a gente tem mais experiência. Mas por isso que são construções lentas e difíceis. Né? Esse tipo de cura não é tão trivial. Então ele comenta no final: é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Do que ele está falando? Agora ele está falando em relação ao povo de Israel. Ok? Não é porque você também está ouvindo isso aqui essa noite, sobre esse estudo, ouvindo diretamente informações do Consolador Prometido. Nossa, eu estou estudando o Consolador Prometido. Nossa, eu já estou salvo. A pessoa continua com aquele sentimento adoecido de milhares de anos, de outros cultos religiosos, que só por você estar circunscrito num certo grupo, caramba, estou salvo. Tô salvo, tô andando com essa gente aqui, todo mundo levanta o braço, diz amém, não sei o que lá, eu repito os mesmos movimentos, 1 horinha no domingo, né, tipo 0,04% do meu tempo, eu faço isso esse minutinho e pronto, tô salvo. Para de inventar essas maluquices, esse tempo acabou, não dá mais. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Não, isso acontece, eu estou muito zangada com o fulano. Eu vou lá tomar um passe e tomar água fluidificada para ficar menos zangado. Não é isso que vai deixar você menos zangada. É a sua vontade que vai deixar você menos zangada, de querer exercer o amor, de querer exercer a bondade. Ninguém fará isso por você. A gente tem que perder de vez, se desvencilhar desses princípios alucinados que a gente tanto abraçou durante tantos séculos. É difícil a gente se desvencilhar desse problema. Né? Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Ou seja, aqueles que não. Gentios no sentido daqueles que eram fora da doutrina, fora da estrutura religiosa hebraica. Tá? Eram chamados de gentios. Então, agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível. A gente não pode prescindir. É imprescindível que nos levantemos individualmente sob os próprios pés. É o seu pé que tem que sangrar, não é o dos outros. Não, estou aqui nesse grupo, vamos fazer uma tarefa aqui de apoio, sabe? Vamos fazer uma tarefa aqui de caridade. Aí você quer fazer tarefa de caridade para um monte de gente. Aí você entra num grupo, você fala, beleza, eu vou fazer a organização aqui, vou ficar fazendo anotações, tá? Você escuta esses moribundos aí, eu fico aqui só anotando no papel a organização social, tá? Estou ajudando também esse trabalho, tá? Claro que é justo, nobre. Mas se você tem mais disposição física e tem outra pessoa que tem menos disposição física, a pessoa mais idosa, a pessoa convalescida, deixa a pessoa convalescida e vem se esfolar com a gente.
Sob os seus próprios pés. Faz seu pé sangrar. É isso. É essa a mensagem, entendeu? Por isso que é tão difícil de aceitar esse tipo de mensagem, porque ela é pesada. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sob os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Fiz uma comparação sintética. O que é essa asa de anjo do ponto de vista espiritual? É a asa da sabedoria e do amor. Não, mas eu estava num grupo, estava sempre estudando sobre o Evangelho. Tá, o que você produziu de amor e de bondade? Porque isso vai ficar escrito em você. Isso fica inscrito em você. Isso fica gravado, arranhado lá dentro da sua alma. Você quer arranhar sua alma com o quê? Né? Esse vaso quase que impenetrável. Você quer arranhar com o quê? Com as mesmas lamas que você mesmo moldou essa cerâmica quase que intransponível? Ou quer arranhar essa cerâmica com bondade, com amor e começar a substituir por outros recursos para o seu mundo íntimo? Se você quer fazer isso, pode apostar, vai dar trabalho. E não é pouco não, hein? É trabalho de milênios. Não é por meia dúzia de conversa. O livro, há 2000 anos, e há 50 anos depois, ele quis deixar isso claro. Olha a complicação que aconteceu toda na história de Emmanuel. E reencarnou aqui na Terra. Padre Manuel da Nóbrega, gago, não podia falar para as pessoas mais nada. Porque se ele fosse um grande orador e um grande palestrante, como realmente ele sempre foi, sempre muito pomposo com a forma de falar e de conseguir com a oratória, ele ia ficar em algum lugar pomposo lá na estrutura católica e não iria se sacrificar, não ia botar os pés para ralar para os outros. Aí vê a bênção. Aí o Paulo, você vai entender o que significa bênção. Ele tinha que nascer gago, no corpo físico meio alterado, não falava direito, e aí ele, né, se integrou à missão dos padres e foi ajudar a trazer a notícia do Evangelho para os índios, aqui no Brasil. E é por isso que ele usa o nome Emmanuel, porque eles não conseguiam falar, o padre Manuel da Nóbrega, os índios não conseguiam falar Manuel. Aí eles falavam sempre Emanuel. E aí aquilo foi tão profundo, o carinho com que os indígenas recebeu ele, o carinho recíproco que ele pôde interagir uns com os outros, foi tão intenso, tão profundo, aquilo tocou tanto a alma dele, que ele fez grandes amizades, grandes amigos nesse período. Aquilo foi tão importante para ele, que ele preferiu adotar o nome de Emanuel, porque os índios não sabiam falar o nome dele corretamente, chamavam ele por esse nome. E ele era muito carinhoso. E, ao mesmo tempo, queria manter a estrutura visível do corpo perispiritual lá de Públio Lentulus, porque foi o momento que ele esteve, primeiro, em contato com Lívia, né? E aí é justificável, ali tá o coração dele está naquele momento histórico também, né? Lívia está em outros planetas há muito tempo, e ele teve pessoalmente um contato com Cristo, né? Jesus foi ter com ele, está lá no livro 2000 anos, para poder ocorrer ali o processo de cura da filha dele. E ele deixou claro, a sua filha está curada, mas não por você, mas pela sua esposa. E tem mais, existe um largo caminho que você vai ter que traçar, que você vai ter que percorrer para alcançar. E ele ficou lá de joelho, sabe, sem conseguir falar uma palavra para o Cristo. Está lá no livro há 2000 anos. Aí a gente começa a compreender a extensão das coisas. Por enquanto, você teve só se escondendo. Literalmente, Jesus falou isso para ele. Você teve esse tempo todo se escondendo, botando os outros para fazer as coisas por você. Agora, você vai ter que fazer pelos seus próprios pés. E ele teve que fazer. Não sai desse planeta quem não crescer sob os próprios pés. Quem não se sacrificar pelos outros. Quem não se empenhar com amor com aquela criatura que é a mais importante da criação divina, o próximo. Se você não conseguir ter essa grandeza de fazer isso pelo próximo, eu estou falando do próximo mais próximo, tá? Não fica caçando moribundo por aí pela terra para poder você dizer que está amando de longe, não. Né? Pô, vou mandar uma bolsa de compra lá para a África, poxa, eu amo muito essa pessoa, estou fazendo muito isso. Não, é sobre os seus próprios pés. O seu pé que tem que sangrar.
É o seu pé que tem que sujar de lama. É o seu pé que tem que se sacrificar. Por isso que Jesus, no final, estava lavando os pés dos discípulos, em reconhecimento à história que cada um teria que desenvolver e percorrer, de amor e de empenho. Pode falar, Pedro, fica à vontade. Zé, vamos voltar um pouquinho atrás com relação ao encontro de Emmanuel com Jesus, que ele fala assim, senador, tu podes aceitar agora ou mais tarde. Na verdade, o que ele estaria querendo dizer? Que ele deveria seguir Jesus naquele momento ou mais tarde? Na verdade, até naquela mesma encarnação, né? Naquela encarnação, se a gente lembrar bem, quando Emmanuel, no caso, animando ali a personalidade Publio Lentulus, né? Ele já no final da vida, bem velhinho, ele estava na ilha lá em Pompeia, né? Na ilha de Pompeia. Ele desencarnou ali, né? Quando o Vesúvio explodiu, esse senador Publio Lentulus desencarnou junto com a escrava. E a escrava ela já tinha uma ligação profunda com os ensinos do Cristo. E ele já tinha sido ele já se sentia totalmente envolvido com aquela teoria, mas para ele ainda era uma coisa difícil de exercer. Ele não se sentia à vontade. Mas naquela encarnação mesmo ele já estava buscando. Mas uma coisa é buscar informação, outra coisa é você querer viver, né? Então, o que ele precisaria depois é mostrar que os pés que ele vai estar animando, né, vai conseguir caminhar com relação ao projeto divino, exercendo a vontade de Deus, se sacrificando, se empenhando pelo próximo. Era nesse contexto que Jesus estava falando. Porque ele falou, claro, ó, quem estava aqui com muita fé, com confiança plena, que estava pedindo, solicitando que a filha fosse curada, foi a esposa, não foi ele. Ele foi a ter com Cristo lá, assim, mas assim, meio, vou pedir porque minha esposa está pedindo. Sabe quando as pessoas vivem fazendo o que os outros estão mandando? Já sentiu isso? Que por vezes inúmeras pessoas vivem de agir e reagir porque alguém está pedindo para fazer, mas no fundo, a pessoa não está com vontade de fazer. Foi o que aconteceu com ele naquele momento. Ele foi lá ter com Cristo, mas no fundo, ele não queria ter ido. Ele foi porque a esposa pediu muito, implorou muito, aí ele foi. Mas ele foi meio que a contragosto. Eu vou agradar, não sei o quê. Mas quando chegou lá, ele caiu de joelho, não conseguiu falar uma palavra, balbuciar uma palavra. Diante da grandeza, né, daquele embate, daquele choque de se aproximar de um espírito da grandeza do Cristo, entendeu? Ele sentiu. Então, de certa forma, o mundo íntimo dele estava preparado. Porque outras pessoas passavam do lado de Jesus de Nazaré e não sentiam nada. Mas ele sentiu. Então, era nesse sentido que ele está falando. Você já está sensibilizado para isso. Falta agora você ter vontade de querer fazer. Né? Sensibilidade, conhecimento, recursos. Ele já recebeu inúmeras bênçãos. Entenda, Jesus, como Cristo, sempre empenhou bênçãos para todos da humanidade, mesmo antes dele estar aqui na Terra, animando um corpo físico. Então, Publio Lentulus recebeu inúmeras bênçãos. Se você pegar a história do Império Romano, nunca houve na história do Império Romano, nunca houve na história, de forma geral, das organizações sociais, grupos que se empenhassem tanto pelos próprios familiares. Não sou eu que estou falando, isso é Emmanuel narrando no livro A Caminho da Luz, quando ele fala da missão que ocorreu ali do Império Romano. Aí vamos achar que o Império Romano foi estruturado somente por pessoas gananciosas, não sei o que lá, pela leitura histórica de seres humanos, humanoides, tentando entender a história da evolução da Terra. Entendeu? A gente não pode querer mergulhar nosso coração nesse vinagre. E geralmente nós somos obrigados a mergulhar no coração nesse vinagre. Mas falta depois tirar do vinagre, torcer e viver a percepção de vida completamente diferente. Tudo foi estruturado para o melhor de todos. Se a construção foi mal feita ou com vários defeitos, é tortuosidade de todos nós. Porque não podemos achar que Deus fará a nossa parte, né? Nós temos que construir o mundo, o ideal divino no aqui e agora. Né? Então ele estava meio que preparado, mas ele ainda ficava naquela... Sabe, ele não aceitava muito bem.
Sabe? Ele queria ficar mais preso às tradições do Império Romano, porque, poxa, ele tá bem de vida, né? Entendeu, Pedro? O cara tá bem de vida, pô. Você vai mudar de tradição, mudar de princípio, vai começar a ter dificuldade danada de novo. Ele quer ficar ali preso àquelas tradições, porque não tem como servir a dois senhores, né? Ele teria que se despojar de uma série de títulos, né? Pô, ele era basicamente, naquela época, um senador, era um juiz, exercia o papel de juiz, né? Inclusive, o filho dele foi sequestrado e criado por outra família, né? E por uma briga lá de vingança, porque ele, na verdade, foi impiedoso com relação a uma pessoa. Enfim, a história está no livro há 2000 anos, mas nesse sentido, de entender que, sim, ele já tinha todas as bênçãos, todos os recursos desenvolvidos para querer ser mais bondoso, para querer ser mais, né, benévolo, realmente eficazmente bondoso, ser mais fraterno, ser mais solícito com todos, não só com a própria filha, não só com a própria esposa. E mesmo com a própria esposa, ele faliu profundamente. Ele não confiou nela. Achou que ela tinha traído ele. Entendeu? E, na verdade, Muito bom. por Obrigado pela explicação, tá? nada, que isso. Por ironia do destino, né? Ele fica com raiva da esposa e, na verdade, foi o único espírito encarnado que foi buscar, junto à estrutura estabelecida de justiça, uma solicitação de soltura do Cristo. Foi a única. Lívia Lentulus. E é incrível, né? Porque ela foi e ela sabia que, basicamente, poderia ser mal interpretada e nos aposentos lá daquela pessoa, né? No caso, o responsável daquela região, né? E ela foi lá solicitar e implorar para libertar Jesus de Nazaré. Porque ela já tinha se convertido faz tempo, ela mergulhou se identificou plenamente com todos aqueles ensinamentos, porque isso já fazia parte dela. Então, mesma coisa, ele meio que ficou meio, sabe, aí são aqueles distúrbios que nós temos no nosso mundo íntimo. A pessoa quer ser dona da esposa, a pessoa quer ser dona do destino dos outros. Tá, mas tudo pertence a Deus, né? Então, ela não é simplesmente sua esposa, ela está como sua esposa e, se ela assim compreende que é o melhor, se devia auxiliar o máximo possível no que é o de mais benévolo, de mais bondade no processo. E ele fez justamente o oposto, né? Jesus sabia que ele ia falir, que ele ia cair nisso. Então, até mesmo essa conversa que ele teve com Cristo, Jesus estava meio que apontando para isso. Olha, tem coisas que você pode superar agora, mas vai ter coisas que você vai sucumbir por bobagem, que você quer viver outras bobagens. Como é que vai duvidar de Lívia, pô? De Lívia Lentulus? Ele sabia a grandeza de quem era ali, entendeu? Quem estava ao lado dele. É difícil, entendeu? Então, se a gente não tem essa sensibilidade para perceber os cometas com quem estamos convivendo, entender a importância de outras almas no nosso destino, a gente vive essa lógica de tudo desvaloriza e tudo você pode cancelar, desvalorizar automaticamente no seu coração, fica à vontade, né? Isso gera consequências desastrosas. E foi o que aconteceu com ele. A consequência foi horrível, né? Porque, lógico que assim que ele desencarnou, ele descobriu que não foi nada disso. Ainda em vida, ele descobriu até a verdade, né? E, inclusive, ele foi, né? Não vou contar o final do livro, mas ele sofreu as consequências desastrosas, né, até do sequestro do filho dele, que ocorreu o embate lá no final, embora ele tenha reconhecido no final que era o filho dele, mas naquele momento ele entendeu, ele lembrou tudo que o Cristo falou para ele, que todo aquele histórico que se desenrolou de caos foi gerado por ele mesmo, por não querer viver a verdade sobre a bondade, não querer viver a verdade sobre o amor para com todos, né, que ele tanto fugia, porque ele via a esposa falar e desdenhava. Enfim, é assim, a gente às vezes só aprende por tentativa e erro.
E às vezes as tentativas são complexas, né? Gente, vamos só avançar aqui um pouquinho, um itemzinho aqui rapidinho aqui do livro. Se a gente não avança, a gente fica sempre só nessas páginas, né? Eu fico aqui também empolgado falando a beça, vocês ficam deixando eu falar, eu fico falando igual um doido aqui. Eu sou sempre o empolgado aqui, que eu fico fascinado por essas histórias porque é impressionante, né? Porque, na verdade, a história que nós estamos lendo sobre há 2000 anos, as histórias que estamos lendo sobre Paulo, sobre as reviravoltas, né? A pessoa tem uma visão totalmente doida e de repente muda aquela percepção de vida. Mas está acontecendo com a gente agora, o tempo todo. Só que o assunto é diferente, o nome do assunto é diferente, mas o princípio dos sentimentos são os mesmos, né? Agora deixa eu ver aqui, que eu tô meio perdido aqui. Deixa eu pegar aqui o item. Eu acho que eu não botei a marcação aqui. Não, é mais para cima. Porque acaba quando eu boto a letra muito grande. Peraí, quando eu boto a letra aqui muito grande, às vezes eu não consigo depois me achar. Deixa eu reduzir aqui para conseguir me achar. Eu sei que às vezes fica corrido, né? A gente vai para o item 166. A gente foi até o item 165. Não, é 165. Isso, a gente terminou. Médios audientes. Exatamente, a gente avançou no 165, né? Então, ainda no dos médios, né? Já avançamos efeitos físicos, elétricos, médios sensitivos, impressionáveis, audiente, falante, vidente. Vamos chegar, quem sabe, no sonambúlico. 165 nós fechamos. Aí vamos para o 166. Exato. Isso. 166, médios falantes, né? Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, de novo. Ih, aumentei demais. Porque aí fica mais fácil quem tiver no celular para poder acompanhar. Compensação que quando fica no computador fica gigante a letra, eu me perco aqui qual é a altura aqui do texto que tá o item. Mas vamos lá. Sem maiores voltas. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. 166. Vamos lá. Médiuns falantes. Perdão, perdi aqui. Já vou chegar. Só um minuto. 165, médios audientes, médios falantes. O item 166. Então, o item 166, como todos já sabemos, né, o livro dos médios são itens seriados, né, independente do capítulo. É 166 global do livro. Vamos lá. Os médios audientes, de áudio mesmo, né, áudio de som, né, de ouvir sons, né? Os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médios falantes. Ok? Então, ele já está explicando que aquele lá em cima, que mecanicamente está escutando alguma coisa, está contando, como se fosse um telefone sem fio, alguém está no telefone falando e você está só repetindo, isso não, por ele estar falando algo que ele está ouvindo, não classifica ele como médium falante. É isso que ele quer dizer. Ele não está tratando desse assunto mais, ele quer separar. Os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médios falantes. Estes últimos, os médios falantes, as mais das vezes, nada ouvem, não escuta nada. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante, geralmente, se exprime sem ter, né, consegue falar e, enfim, consegue se tornar perceptível, né, se exprimir, sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma,
Nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com a qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Então, o que ele está querendo dizer aqui de forma geral, né? Sucintamente e resumidamente? O médium falante, como é que ocorre o processo? Mediunicamente falando. Toda comunicação mediúnica precisa e demanda de recursos associados ao fluido universal. Recursos essenciais que estão relacionados com o perispírito. Então, como que nós governamos um corpo físico? Tecnicamente, você não está totalmente interligado a um corpo físico. Você, que é espírito, não é matéria. Então, como é que você se interliga a um corpo mais embrutecido material? Através do perispírito. Ok? Então, de certa maneira, você está controlando certas regiões do seu corpo físico. Aliás, a medicina da Terra, né, a estrutura científica da Terra, classifica que você controla o seu corpo físico através do seu cérebro. O centro nervoso central controlando o seu, por descargas elétricas, né? Na verdade, você nunca comeu frango. Na verdade, você nunca tomou café. Você não sabe qual é o sabor do café. Na verdade, o que você sabe é o que o corpo físico detecta, os sensores da sua boca, detecta como sabor, que transfere como pulso elétrico, que vai até o cérebro. E do cérebro, desse impulso elétrico, é decodificado para o perispírito e do perispírito para o espírito. Então, na verdade, passa por transdutores, que está traduzindo o sinal da percepção até você entender o que está acontecendo. Nós ainda não temos essa sensibilidade direta, ainda não alcançamos essa grandeza, né? Então, o que ocorre é que precisamos desse transdutor. É como se fosse, né, quando você comprar uma fruta, né? Você não bota a fruta na balança para pesar, né? Ou qualquer outro tipo de alimento que precisa de uma balança, qualquer tipo de produto. A balança em si, ela mede um princípio físico, chama-se carga. Ela mede massa. Né? Massa, por aceleração da gravidade, ela está ali sendo empurrada, aquela massa está sendo empurrada contra uma estrutura. Aquela estrutura tem um sensor ali embaixo. O sensor transforma deformação elástica em princípio elétrico. É assim que funciona a balança. Qualquer tipo de balança é assim. Deformação. Como é que era no passado? É por molas. Né, por equilíbrio, por molas. Então sempre foi assim, sempre tem um transdutor. O corpo físico também é um transdutor. Ora, se é um transdutor e você como espírito está interagindo através de um perispírito para animar um corpo físico, nada impede que pelo princípio mental, por isso que não se fala em incorporação, porque não existe isso de entrar um corpo dentro do outro. O que ocorre é a sintonia de pensamentos, a harmonização, né, das frequências relacionadas ao pensamento, e aquele outro espírito pode atuar parcialmente, que quem controla isso é quem está dominando ali o corpo físico, o recurso do perispírito relacionado à fala. É sobre isso que ele está falando. Então, quando ele está se comunicando, né, por isso que ele nem lembra, porque não é oriundo do pensamento dele, do médium. É outro pensamento que está se propagando. Por isso que era tão comum na época de Kardec ele observar um erudito, uma pessoa falando com um monte de propriedade, um monte de recursos avançados, e a pessoa às vezes nunca foi para a escola. Trabalhava, sempre viveu no campo. E ele sabia, poxa, como é que essa pessoa está falando isso? Foram aspectos complexos que mal ele compreendia. Então, Kardec entendeu que não era aquela pessoa que estava falando. Então, Kardec era muito observador, fazia todas essas anotações com muita propriedade. Com o advento do Espiritismo, lá com as mensagens de André Luiz, A Vida no Mundo Maior, né, a coleção A Vida no Mundo Maior, muitas das comunicações podem ser observadas e narradas fora do corpo físico para quem está no corpo físico. Mas fica até falta palavras, né? Você vê que mesmo André Luiz, que sempre foi uma pessoa focada em ciências, né? Sempre foi uma pessoa muito envolta nesses recursos, chega lá, fica faltando vocabulário para descrever. Fica difícil descrever algo complexo, né? Até hoje, todo mundo é enganado, né? Quando você
Por exemplo, quando você estuda no segundo grau, primeiro grau, na escola, que você estuda sobre eletricidade, você aprende que os elétrons estão fluindo num cabo elétrico. Todo mundo aprende sim. Mas não existe elétron fluindo num cabo elétrico. O cabo ia se desmanchar, né? A formação atômica das moléculas do cabo iriam se desprender. Se você arranca elétron de um átomo, é óbvio que você perde recursos daquele átomo. Então, o que acontece é que o elétron é excitado no mesmo lugar, por um campo eletromagnético. Então, é difícil de explicar isso, porque para você explicar isso, você tem que explicar a teoria da luz, né? E a dualidade que tem da teoria da luz, que a luz se comporta como uma onda e como uma partícula. Aí você consegue entender como é que funciona a energia elétrica. Fica difícil. Então, muita coisa a gente aprende de uma maneira assim, simplificada. E na doutrina espírita acontece muito isso. Não, fulano é médio de incorporação. Já ouviu as pessoas falando isso? Durante muito tempo eu vi isso. Aí eu ficava procurando isso em texto, nunca achei isso em texto de Kardec. De onde as pessoas tiraram isso, cara? Não, porque a pessoa cismou de querer descrever dessa maneira. Mas ele está deixando que não é assim. É pensamento a pensamento. Né? Não é médio de incorporação, não existe isso. O corpo não é incorporado ao outro. É uma descrição equivocada. Mas a gente está acostumado, né? A gente cresceu e foi educado com descrições equivocadas o tempo todo. E é assim que funciona. Então, a Kardec está explicando aqui em mais detalhes para a gente entender. Lá desde o comecinho, todos os fenômenos mediúnicos se realizam através do perispírito. Você controla a fala, controla a mão de um corpo físico através de um perispírito. Só que você tem ali a outorga, uma obrigatoriedade de Deus a cuidar e manter um corpo físico mais grosseiro aqui na Terra. Então, estamos anexados, né? Ou, digamos assim, intimamente entrelaçados, o perispírito, que é associado a esse planeta, a nossa consciência controlando esse perispírito e, através do perispírito, controlando o corpo físico. Ora, nada impede que outro espírito, também com perispírito, possa reorganizar os recursos essenciais de equilíbrio para ocorrer ali a transmissão do pensamento. Ocorrendo aquela transmissão do pensamento em harmonia de perispírito a perispírito, ocorre o fenômeno da comunicação. Então, às vezes, o espírito nem está exatamente muito próximo. Ele nem precisa estar exatamente muito próximo para que ocorra aquela comunicação como médio falante. Ainda tem esse detalhe, né? Ok? Então, assim, é mais para a gente poder aproveitar esses itens e desmistificar alguns assuntos mais assim, que são, de certa maneira, ventilados de maneira equivocada. Mas voltando, nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Ok? Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Então, o que ele está falando? Tem médium chamado psicofonia, né? Esse é o termo mais coerente, como Kardec explica. Psicofonia fala do que é transmitido pelo pensamento. O corpo físico reage, exercendo a fala, através de um influxo de pensamentos. Mas existe aquela psicofonia onde o médium não lembra absolutamente nada, e existe aquela psicofonia que não só ele lembra, como, de certa forma, há uma participação mais ativa. Essa participação mais ativa requer do médium um desafio muito maior. Equilíbrio, bom senso. Não, olha só, eu odeio pessoas que cometeram suicídio porque meu bisavô, meu avô, meu tio, sei lá quem foi, cometeu suicídio. Fiquei com muita raiva dele, sabe? Eu tenho muita raiva de quem cometeu suicídio. Cuidado! Desconstrói esse sentimento, porque espíritos que já cometeram suicídio vão se comunicar. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar selecionando agora? Porque acaba acontecendo isso. Geralmente, quando ocorre um bloqueio de comunicação, está muito ligado ao médium
tem uma certa, digamos assim, ojeriza, uma certa repulsa a certas experiências que as pessoas tiveram, que os espíritos tiveram em várias existências. E é uma coisa meio que natural. A pessoa não está nem forçando até essa repulsa. É natural, é um sentimento lá dentro profundo que acaba tendo esse bloqueio. E às vezes o espírito não pode se comunicar. E às vezes ele precisa se comunicar. Esse é o ponto-chave. Por vezes ele precisa se comunicar. E também o médium precisa estar participando ativamente de uma maneira benévola, de bondade, de amor, de renúncia durante a comunicação. Então o médium está ali sim também a trabalho, principalmente o trabalho com relação ao seu próprio mundo íntimo. E é intenso. Você vai ter que buscar recursos de zelo, de carinho, de bondade dentro do seu mundo íntimo. Não tem nada ali material para você fazer. Eu não sou muito bom com a fala, não sou muito bom com os sentimentos. Eu vou ali lavar copo, vou ali capinar o mato para alguém. Não vai poder fazer isso na mesa mediúnica. Na mesa mediúnica você vai ter que realmente irradiar do seu mundo íntimo os reflexos do amor divino, multiplicando esse amor divino através das vibrações do nosso pensamento e do nosso coração, dos nossos sentimentos. Vamos ter que exercer isso durante a comunicação mediúnica, é inevitável, ok? Então ele está falando, tem alguns médiuns que não necessariamente ocorre essa passividade, ser passível, ou seja, deixar acontecer com relação ao médium falante. Por vezes ele altera, entendeu? Altera algumas coisas. No momento mesmo em que pronunciam as palavras, pode ter alterações significativas, entendeu? E tem outros problemas, né? Quando você vai numa mesa mediúnica e tem ali aquele momento da psicofonia, da psicografia. Psicografia é um problema grave, né? Sempre foi um problema grave. A psicografia é o que mais desequilibrou a casa espírita que se possa imaginar na face da Terra. Porque sempre há, né, um certo fascínio pelos médios, pelo que vai ocorrer de comunicação. E aí é um perigo danado, né? Porque por vezes a pessoa fica maravilhada com a mensagem, maravilhada com a informação, e quando vê, quer forçar que as outras pessoas aceitem aquilo ali, a pessoa vê que está distorcida, aquela informação não tem muito a ver com bondade, não tem muito a ver com equilíbrio, e a pessoa quer forçar porque foi comunicação. Mas você sabe qual foi a intenção do espírita? Então sempre é um duelo para os dois lados, um embate para os dois lados. Quem está se comunicando para, sabe, aquele momento fala que eu te escuto. A pessoa está no momento oros. É quase que uma oração que o espírito fora do corpo físico está tratando ali, botando tudo para fora, de sofrimento, de angústia, de dor. E é claro que se o coração de quem está se comunicando sempre foi um grande manipulador, sempre foi um grande estrategista, ele se sente feliz fazendo isso. Ele vai tentar fazer uma estratégia para desvirtuar aquilo ali. Deixa eu ver se eu consigo enganar essas pessoas. Entendeu? Então, por vezes o espírito quer fazer isso. E por outro lado, pelo outro lado da experiência, Deus sempre utiliza todos os recursos do nosso caminho, do nosso projeto reencarnatório, para que possamos desenvolver mais experiências sempre. Para o médium é uma experiência incrível. Você vai ficar fascinado, vai ceder à fascinação de achar que aquilo é uma verdade, ou vai pegar e guardar e falar, isso é um exercício. Né? Seja feita a vontade de Deus. O que importa não é essa informação que está sendo ventilada, o que importa é se ela tem ligação com Cristo, se ela tem ligação com a bondade, com o amor, com a fraternidade. Se eu não perceber isso, não tem problema. É o pensamento de alguém exercitando ali o seu sentimento. Cabe a mim também exercitar meu sentimento e não ficar prisioneiro a um ideal de fascínio, de ficar fascinado, de achar que é uma coisa muito importante, não sei o quê. Por aí vai. É essa dinâmica tão complexa, porque é totalmente não material. Né? O médium está sempre sendo demandado algo especialmente muito subjetivo. Né? É sempre lá dentro nos valores dos nossos sentimentos mais profundos. Gente, a hora aqui passa uma velocidade absurda, impressionante. Já estouramos todos os tempos aqui. Já estamos com 1h40 quase já de gravação. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha me feito claro aí com relação
Ela botou risadinha ali. Cara, quando eu vejo, olho pro relógio. Olha que eu botei o relógio aqui, eu tô botando o celular aqui do meu lado com um relógio gigante. E mesmo assim o tempo parece que escorrega das nossas mãos, né? Bem, é isso, gente. Estamos finalizando. Então, a gente continua no próximo, o Médiuns Videntes, tá bom? Aqui a gente vai ter que ir com muito mais cautela, porque tem mais fenômenos aqui acontecendo. Ele é um pouquinho mais longo, esse item. A gente já vai engatar aqui em vários outros itens. Então, sim, fechamos até os médiuns falantes e avançamos para os médiuns videntes, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a prece de encerramento e vamos a vida que toca. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, as tuas infindáveis bênçãos que sempre derrama sobre os nossos destinos, para que a gente possa construir a boa vontade e a coragem, sermos mais bondosos, zelosos, aprendermos a renunciar ponto de vista, a renunciar sentimentos contrários a nós mesmos e a nos desenvolvermos sempre na busca da sabedoria e no estabelecimento dos sentimentos mais nobres de amor, de carinho, de zelo, o qual ainda estamos muito precários e muito pouco experientes. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos são estruturadas e dirigidas, que possamos estar sempre focados em desenvolvermos com nossa consciência para a unidade divina hoje e sempre. Pedimos aqui por todos os lares representados, por todos os outros corações interligados, que também estão participando, por vezes, interligados às nossas casas, às nossas consciências, que todos esses corações sejam abraçados e envolvidos pelas suas vibrações de carinho, hoje e sempre. E assim pedimos por dar por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa boa noite. Boa noite.